queridas e queridos ouvintes! É com muita alegria que retornamos com as gravações de mais episódios para vocês. Temos convidados muito especiais que compartilharão suas visões, estudos e experiências sobre temas que atravessam as nossas vidas. Para quem está chegando agora, o podcast Trocas Preciosas tem como aspiração trazer conteúdos relevantes, unindo ciência em terceira pessoa e em primeira pessoa. Todos os nossos convidados são especialistas e se movimentam no mundo trazendo benefícios que abrangem o coletivo e têm um olhar que transcende o individual. O Trocas Preciosas é conduzido por mim, Priscila Almeida, e pela Adriana Oliveira. O episódio de hoje conta com a presença amorosa da Sandra Brandão. Sandra é advogada, graduada em 1992 e pós-graduada em Gestão Empresarial pela Escola Trevisan para Dirigentes de Empresas. Especialista em Direito Contratual pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais. Ela é sócia fundadora do escritório Brandão e Oliveira Advogados e da empresa social Sou o que Soma. Também pós-graduada em Transformação de Conflitos e Estudos de Paz pelo Instituto Paz e Mente. Possui certificação no curso básico de contratos conscientes e é facilitadora na metodologia Open Leaders. Essa conversa está sensacional. Esperamos que vocês desfrutem. Olá, é uma alegria imensa retornar com as gravações do podcast Trocas Preciosas e principalmente ter a presença da querida amiga e uma pessoa que eu admiro demais, a Sandra Brandão, para abordar o tema do episódio de hoje, que é ampliando o olhar para o direito. Sam, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e participar dessa troca preciosa aqui conosco, partilhando as suas reflexões. Nós temos acompanhado seus movimentos no LinkedIn, trazendo reflexões importantes sobre o tema direito. Antes de perguntarmos e comentarmos sobre essas reflexões, a gente queria que você se apresentasse, tendo como pano de fundo quais são os seus sonhos e aspirações. Bom, primeiro eu queria agradecer muito a você, Pri, a Adriana, prazer conhecer a Adriana. A Pri é minha colega de pós-graduação, a gente já fez muitas trocas, se conhece um pouquinho, o que me deixa super à vontade aqui nessa troca. E também feliz pela oportunidade, porque são questões, até entrando um pouquinho mais à frente, que são desafiadoras para a gente divulgar, encontrar espaços para falar e para partilhar, principalmente, né? Ouvir. Então, super oportunidade, eu estou muito agradecida de estar aqui. Contando um pouquinho de mim, eu sou advogada, formada já há mais de 30 anos, cabelinhos brancos aqui tingidos e escondidos. O começo da minha carreira foi muito voltada para um perfil bem formalista, assim. Eu sempre trabalhei na área de direito empresarial e meu modo de trabalhar sempre foi muito sistemático. E eu trabalhava na área do contencioso. O contencioso é a área de litígio, é a área de processo judicial, fórum, etc. E eu amava essa área, porque eu era aquela detalhista que encontrava erro no processo do outro, que adorava fazer pesquisa de jurisprudência e achar aquele negócio que derrubava o argumento do outro lado. Adorava, de verdade, adorava fazer isso. Eu acho importante dizer, porque eu não seria a Sandra que eu sou hoje sem ter passado por essa etapa. E eu acredito que naquela época eu enxergava o papel, né? A petição, o contrato, o desafio intelectual. Tinha pouca percepção do ser humano que estava escondidinho para mim atrás desse papel, né? Até papel em duplo sentido aí. E bom, aí por volta dos meus 40 anos, acho que até é bem comum na minha geração ser a fase estou com 53 agora, ser a fase das crises existenciais, e eu acho que foi um pouco por aí. Nessa época, eu tinha um escritório de pequeno porte, que é o escritório que eu tenho até hoje. Eu antes fiz carreira em escritórios grandes, em empresa, nessa fase eu estava no escritório de pequeno porte,
que eu idealizei para ter mais tempo com as minhas filhas. Então, esse foi o propósito de ter um escritório pequeno, que eu desse conta de me organizar e tudo. E aos 40 anos, as meninas já um pouco maiores, a gente foi procurar uma consultora, porque na minha cabeça eu pensei, bom, brinquei de escritório pequeno até aqui, foi legal, agora eu vou crescer. E a consultora, ela foi muito hábil em mostrar que isso não estava no perfil, nem no meu, nem das minhas sócias, e que aquele formato de escritório era muito rico para o nosso perfil. A gente atendia, como atendo até hoje, pequeno e médio empresário, e eu acredito, na minha experiência pessoal, que a gente tem mais oportunidade de estar próximo ao CPF, né, ao humano responsável, que normalmente é o líder da empresa. E ela foi mais perspicaz ainda, que ela fazia sessões conjuntas e individuais. E numa sessão individual comigo, ela me convidou para fazer uma meditação, eu nunca tinha feito. Eu não sei exatamente o que aconteceu naquele dia, e na meditação me veio a palavra Ubuntu, né? Eu já vi pessoas falarem com os dois formatos. E não sei por que me apareceu aquilo. Pode ser que eu já tinha visto em algum lugar e surgiu, não sei, eu realmente não sei dizer. Só sei que aí eu comecei a pesquisar sobre essa filosofia, e esse slogan, vamos chamar assim, né, ou esse pano de fundo do que sou porque somos, esse discernimento de que a gente não está separado de nada nem de ninguém, de coisa alguma, me deixou assim insuportavelmente inquieta. Foi uma chavinha muito grande ali. E aí de lá para cá, né, nesses últimos 13 anos, eu fui sempre à busca de como trabalhar com aquilo, mas eu tinha na minha cabeça que eu não ia conseguir pelo direito. Eu falava, o direito não é nada disso que eu estou encontrando na prática. Ele, na minha percepção, ele é o oposto de tudo isso. E então eu criei um projeto que se chamava Sou Soma, se chama, até hoje ele existe, embora ele tenha virado basicamente um perfil de Instagram. E eu imaginava, assim que eu conseguir fazer o Sou Soma se sustentar, eu vou largar o escritório, vou largar o direito, esse negócio de direito não tem salvação. E o que esse Sou Soma acabou fazendo por mim, o Sou Soma, para contar bem rápido, ele tinha o propósito de dizer para as pessoas que não é necessário fazer grandes coisas para salvar o mundo, que bastava você olhar no seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, pequenas atitudes e pequenos hábitos que você poderia mudar, e era isso. Bom, o que o Sou Soma acabou me trazendo, né? A gente faz planos e Deus ri, foi um outro caminho. Me aproximou de várias pessoas maravilhosas, me reaproximou de outras maravilhosas, e com isso eu fui aprender, estudar comunicação não violenta, fui fazer curso de facilitadora de grupos de transformação dentro de empresas e que não tinham nada a ver com direito, onde eu pude experimentar como é você facilitar a conexão entre as pessoas e sentir no corpo a conexão acontecendo. E fui me afastando do direito de novo, né? Pensando isso é em outro lugar, não é no lugar do direito. E aí, então, ano passado, eu fiz uma pós-graduação, que foi onde eu conheci você, Priscila, que foi um outro shift, foi o segundo, né? O primeiro foi essa meditação que eu contei, e eu acho que a segunda foi essa, de um salto maior. Quando eu percebi que eu amo o direito, eu amo o que eu faço, e dá para exercer essa nova lente que a pós-graduação me trouxe, eu posso falar um pouquinho sobre ela, conforme a gente for conversando. Eu posso fazer isso tudo dentro do direito, dentro do meu escritório, com os meus clientes, com as minhas sócias, com as causas e condições que eu tenho, com humildade, com clareza, com abertura. Então, eu estou nessa jornada que é basicamente recente, e ao mesmo tempo parece antiga, de tanto sentido que fez. Então, é mais ou menos nesse lugar que eu estou hoje. Eu tenho um escritório de pequeno porte especializado em direito empresarial, atendendo pequenos e médios empresários, somos 3 sócios.
E no meu dia a dia, elaborando contrato, fazendo reuniões, negociações, eu busco ter essa outra lente e apoiar num caminho em que o direito possa verdadeiramente apoiar a harmonia das relações humanas. Eu acredito que o meu incômodo que surgiu a partir dessa pós-graduação é onde eu estou hoje, é a percepção de que há muitas narrativas. Há no contrato, por exemplo, um papel que conta uma narrativa, e eu comecei a olhar para tudo isso e me perguntar qual é a realidade por trás disso tudo, né? Será que é realmente sobre uma briga entre locador e ex-locatário, ou será que há certos valores por trás, que é com eles que eu preciso conversar para a gente poder conciliar, por exemplo? Então, essa tem sido a minha jornada agora, e incrível, com seus desafios, como tudo, mas incrível, com muito sentido. Então, quando você me fala pano de fundo em sonhos e aspirações, a minha grande aspiração é poder praticar o direito, como eu disse, que apoie a harmonia das relações, e talvez um mais curtinho, eu não vou dizer isso como uma recomendação que eu dou para ninguém, mas para honrar o momento que eu estou hoje. O mais curtinho é a construção de um site, que até, daqui a pouquinho a gente pode conversar mais, que se chama Direito com Alma, e que está uma delícia construir. Então, hoje em dia, eu acordo pensando nisso, não lá na frente. É muito bonito isso que você fala, porque eu tenho visto, assim, advogados olhando exatamente, tendo esse olhar de uma advocacia mais soft, né? De, de- como você disse, né? Uma advocacia assim com alma, né? Porque são pessoas, tanto de um lado como de outro, né? Sam, nós queríamos saber de você, em um dos seus posts, você inicia: o que exatamente é justo ou injusto? O que é justiça? Em um contexto de narrativas polarizadas, apoiada por operadores de direitos treinados para ganhar ou perder, com o que exatamente estaríamos lidando? Será que nesse contexto é possível conhecermos a verdade? Essas perguntas nos provocam a sair de um modo automático e nos remetem: que verdade é esta? O que me faz entender que eu sei a verdade e que é justo ou injusto? Queríamos saber de você, para você comentasse um pouquinho como tem surgido essas questões, o que te impulsionou e te impulsiona a olhar com mais profundidade para essas perguntas. É interessante, né? A verdade, a realidade. Alguém outro dia estava falando para mim que o que mais gostava do direito é porque é isso. Alguém traz aquela prova e você olha para a prova. Pronto, né? Se fosse assim, a gente não teria o poder judiciário tão assoberbado. Eu lembro também que eu assisti aquela série do O.J. Simpson, que trata do julgamento daquele famoso crime. E a minha sobrinha falava assim para mim: Nossa, se eu tivesse assistido essa série, eu teria sido advogada. E eu falei para ela: Se eu tivesse assistido essa série, eu não teria sido advogada, porque tudo que tem ali são manipulações. A prova pode ser manipulada, e vejam, eu não estou falando só de má fé ou de pessoas com intenções ruins. Eu falo até de um treinamento por pessoas de boa fé, porque na medida que o advogado é treinado em vez de transparência e criar ambiente de segurança, aguardar para si aquilo que tem a melhor chance de derrubar o outro, isso é manipulação, pelo menos na minha percepção, que começou a abrir aí um véu e eu querer estar em outro lugar. Então, quando você me pergunta o que me impulsionou, é essa pós-graduação. Então, é bom que essa sua pergunta me dá a oportunidade de falar dela. Foi um ano de muita profundidade e aprendizado, e a gente precisaria ficar aqui muitas horas para eu falar a respeito de tudo que me provocou. Então, eu vou escolher uma coisa que foi o objeto do meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, que foi a apresentação que a gente teve sobre um... Sobre
é na linhagem budista, né? O meu TCC é análise e revisão de contratos sob as lentes da interdependência budista. E eu até brinco, que eu falo assim, quem lê fala assim, nossa, é só filosofia, e não é. Até porque eu não sou budista, eu não tenho conhecimento em profundidade para falar sobre o budismo, mas na minha experiência prática, eu resumi na seguinte pergunta: quando eu olho para alguma coisa, eu consigo ver alguma coisa que é singular, independente e impermanente? Então, essa é a provocação do que é conhecido como caminho do meio dentro do budismo tibetano, e me posiciona com certas lentes que tudo que aparece perante mim, toda vez que eu fixo, né, essa pessoa é assim, este contrato é sobre isso, ou seja, toda vez que eu olho para aquilo de uma forma fixa, eu paro para lembrar que não existe nada singular, nem impermanente, nem independente. Por que que isso é interessante? Porque automaticamente me gera curiosidade, automaticamente me gera humildade, porque não tem como eu conhecer as infinitas causas e condições que levaram aquelas duas pessoas a estarem na minha frente, ou em litígio, ou até se dizendo de acordo para fazer um contrato. Há muito pouco tempo eu tive com alguns clientes na elaboração de um contrato, e é um contrato de um tipo de negócio que eu faço o tempo inteiro. E eu provoquei: o que você acha, em vez de eu fazer esse contrato, a gente chamar a outra parte e fazer essa reunião juntos? Ele me deu essa abertura, nem todos dão, e isso é parte do meu aprendizado. São outras causas e condições. Então, isso vai me trazendo maleabilidade, vai me trazendo outras formas de ver. Então, essa lente que a pós-graduação me colocou, e com outras ferramentas, me instigaram a não querer ver nada fixo. Então, por que que eu quis falar sobre contrato? Porque eu adoro fazer contrato, adoro analisar contrato, porque eu gosto muito de escrever. E aí me veio o maior dilema da minha vida. Se eu acredito que nada é singular, permanente, independente, como é que eu coloco isso de uma forma fixa num papel escrito? E o que é maravilhoso é que quando vem esses incômodos, a gente descobre que não está sozinha. Então, fui estudar direito sistêmico, fui estudar contratos conscientes, que é inclusive uma marca registrada e uma metodologia registrada por advogados americanos, que existe uma advogada brasileira licenciada. Quando eu fui fazer a minha pesquisa de estado da técnica para fazer o TCC, que eu, por total falta de humildade, achei que era a única maluca misturando budismo com direito, descobri que tem muita gente que fala sobre isso academicamente, até em mestrado, que são títulos até mais reconhecidos do que esse que eu fiz. Então, foi uma porta sem fim que eu abri. Então, eu diria que o que me impulsiona agora é a curiosidade que essa lente me colocou, de saber mais, querer interagir mais e apoiar mais. Ah, obrigada. É interessante, né, você falando tudo, eu fiquei te ouvindo, né, em relação ao teu TCC, tudo, como que ao longo da história, né, da própria humanidade, a a as coisas vão se abrindo, né, os conceitos mudam, né, como você mencionou, e que você descobriu que tem outros lugares que já estão trabalhando, e que para você que não sabia trabalhar com essa questão do budismo dentro da advocacia, foi uma surpresa. Então a gente fica assim, para perceber que em relação às culturas, né, a gente acha que não, tudo é diferente, mas sempre tem um detalhe peculiar que acaba sendo a mesma coisa, né? O que acontece no direito aqui no Brasil, ou em Portugal, ou em outro lugar, é o mesmo. Diante as construções sociais em relação aos advogados e juízes sobre tem, tem que saber, tem que defender, tem que me proteger. É possível o advogado se nutrir de um lugar de não saber? Quais são os benefícios de se nutrir neste lugar? E quais são os desafios? Esse lugar do não saber é incrível. Tem um livro de uma das nossas professoras, a Lama Elizabeth,
que o título, se eu não me engano, é O Poder de uma Pergunta Aberta. E é maravilhoso, porque é um livro muito gostosinho de ler. Quem pega o livro achando que vai fazer alguma grande profundidade filosófica é bem prática, porque ela traz o conceito de, tá bom, então não existe nada singular, independente, impermanente, se você for ver, esse é o tal do conceito do vazio do budismo, né? Enquanto a gente está aqui agora, parece uma coisa fixa, mas a gente tem células do corpo modificando. Eu estou me portando em determinada maneira, porque é com vocês que eu estou, não é com a minha filha, ou atravessando a rua, enfim. Mas ela fala, ao mesmo tempo que a gente percebe esse vazio, a gente funciona nesse mundo. A gente tem certos acordos, como é a linguagem. A gente só está conseguindo se comunicar agora porque a gente concordou que o que eu estou falando, as palavras que eu uso, vocês conhecem e podem me compreender. Então, existe uma maneira de funcionar no mundo. Então, é muito importante que a gente reconheça isso. Então, nesse sentido do não saber, como que eu vejo? Ele, de um lado, te traz a oportunidade de você entrar de mente e coração abertos, quando vai apoiar, servir aos clientes ou um conflito, etc. Então, você entra com essa humildade do não saber, né? Então, bom, eu não sei, me contaram que essa pessoa bateu no carro da outra, por exemplo. Esse me disse que ela é culpada porque ela não guardou a distância. Estou usando o exemplo que é o mais básico que todo mundo conhece, não guardou a distância que devia. E a outra diz que a culpada é a outra porque ela freou quando o farol ainda estava amarelo. Enfim, essa é o episódio, mas tem várias camadas até a gente chegar naquele epicentro, né? Eu não sei aquela pessoa que parou o carro de repente, o que ela passou de manhã, o que aconteceu, quais são os medos dela, a outra que vinha atrás. Eu sei que nem sempre a gente tem a oportunidade de cavar até o fim, mas o que eu sei é que eu não entro vendida pela história que me contaram. E isso me traz naturalmente a curiosidade e perguntas. Então, eu acho que o que eu venho experimentando hoje, que eu acho que é um lugar diferente do direito sistêmico, CNV, todas essas formas, né, contratos conscientes, tudo que já existe, e eu digo isso porque foi a conclusão do meu TCC, é que esse lugar que eu quero desenvolver, ele fala a respeito da transformação do advogado. O advogado buscando autoconhecimento e tendo curiosidade sobre a natureza das relações, a natureza das relações humanas, ele pode estar de mente aberta a serviço. E, ao mesmo tempo, ele tem mais duas coisas. Isso vai fazer o quê? Vai apoiar o conhecimento técnico, claro. Por exemplo, você falou, né? O direito no Brasil, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, essa parte é diferente de lugar para lugar. Então, quando eu falei que a Lama traz aquela questão de a gente funciona com a linguagem, eu também não posso ignorar a existência daquela lei. Eu preciso ter conhecimento e ver a interdependência dessa lei com as outras causas e condições que eu estou vendo. Além dessa questão, então, seria essa lente junto com o conhecimento técnico e com o meu autoconhecimento. Uma outra coisa que eu tenho percebido na minha prática é que essa história de que o facilitador ele é neutro é mais uma delusão. Eu entro com a minha história, eu entro com as minhas crenças, eu entro com o meu humor, eu entro com a minha TPM, vem tudo junto comigo. O que tem me empoderado é eu estar cada vez mais preparada para ter consciência de como eu estou, para buscar não ser reativa e buscar estar verdadeiramente a serviço, tirando aquela bagagem que eu trago, tirando aquilo que não serve e colocando só aquilo que serve. Porque às vezes eu não vou, tomei consciência que eu estou com essa questão, vou colocar para fora. Não sei, pode ser que de repente aquilo seja uma bagagem que pode ajudar.
né? O que a pessoa está contando, eu já vivi aquilo. Será que eu já ter vivido aquilo ajuda ou atrapalha? Depende, né, Pri? Como eles ensinavam, sempre depende. A professora americana, ela falava, it all depends, sempre depende. Então, esse não saber, para resumir o final da história, em primeiro lugar, para mim foi um enorme alívio, porque eu entrava em reunião com a crença de que eu tinha que ter a resposta. Eu fazia o contrato com a crença que eu tinha que saber qual era a melhor redação. Hoje, eu entro esperando que o meu cliente tenha a resposta, tenha a saída, a partir do meu papel de facilitadora desse caminho. Então, é um alívio, porque não cabe tudo a mim. E o segundo alívio, que é, o que é resolver? Às vezes eu saio de reunião que eu penso assim, nossa, deu tudo errado. Aí eu paro, eu faço um momento de pausa, procuro anotar tudo que eu observei e dou espaço para as coisas expandirem e contraírem. Às vezes, dali 2, 3 meses, surge um outro caminho. É muito mais divertido, porque eu acho que é... Lógico, também tem desafios, né? Estou falando como se fosse uma grande diversão, tem grandes desafios. Mas eu digo que é muito mais divertido porque está fazendo sentido para mim. Acho que é nesse sentido. Isso é pegando um pouco o gancho, né? Eu tenho a impressão que existem algumas profissões que as pessoas entram em contato esperando já uma resolução, né? Existe essa expectativa. E como você tem criado assim espaços para que aconteça a licitação, para que ele participe também desse processo, para que ele tenha consciência daquilo que está acontecendo, que existe o episódio, mas existem todas as camadas mais profundas, né? Que às vezes a gente precisa é, ganhar musculatura para que a gente possa olhar para essas camadas. E como sair assim desse lugar de da gente oferecer já as respostas, né, as prescrições? Como que você tem criado esses ambientes a partir desse conhecimento pessoal e daquilo que a gente aprendeu na pós também? Olha, algumas coisas têm sido muito ricas para mim. É, por exemplo, eu tenho oferecido para alguns clientes, já fiz uns 3. Primeiro, vamos lembrar que eu sou um ser iniciando o treinamento, né? Após a gente terminou em março desse ano, é que parece que para mim foi a vida inteira de tão fluido que vem sendo. Eu ofereci para alguns clientes treinamentos, porque normalmente eles têm questões. Eu trabalho, por exemplo, muito na área de franchising. Você imagina franqueador e sua rede de franqueados, é um quintal enorme para lidar com conflitos, que, aliás, conflito ele é inerente à relação humana. Minha intenção não é acabar com os conflitos do cliente, mas a gente saber como tirar o melhor resultado daquele conflito. Então, eu vendo como treinamento para falar de comunicação não violenta, para falar de ferramentas para lidar com aquilo, eu vendo nesse formato, mas a minha intenção por trás é, talvez se eu estiver dentro desse cliente, falando sobre isso em momentos que ele vai estar menos resistente. O que eu chamo de resistência? Quando ele me pede o contrato, ele está com pressa. Quando ele está com um conflito, ele precisa resolver para ontem, porque já precisa fechar a loja, então é um momento mais difícil de encontrar espaço. A minha esperança, né, o meu desejo, a minha aspiração é que com esses treinamentos eu possa ir nutrindo a empresa de outros modelos mentais, para que eu possa encontrar mais espaços. Baby steps também. Tem alguns clientes que eu faço convite e eles me surpreendem quando eles aceitam, né? Como esse exemplo que eu dei do contrato que ele me pediu, foi muito do que eu falei no começo da nossa conversa, foi muito interessante, porque eu fiz o convite, ele aceitou, e para mim foi uma surpresa, porque ele estava com pressa. Fizemos a reunião, quando agendamos a reunião, ele falou assim, podemos chegar meia hora antes para a gente discutir nós dois? Falei, podemos, mas o que você acha de o que você ia me falar meia hora antes, que provavelmente são seus medos, preocupações, você trazer para a reunião com ele participando? Talvez ele se sinta mais à vontade em falar os dele e não ficam escondidos. Ele topou.
E assim foi a reunião. E durante a reunião, ele se viu um pouco, né, presencialmente, e acho que aquilo deu uma liga. Eu fui com as minhas perguntinhas prontas, as minhas curiosidades prontas, né? Outra coisa que a gente aprendeu na pós é que o mapa não é o território. Então a gente se prepara, não é que eu vou assim, ai, não saber não é irresponsabilidade. Não saber é posicionar a mente para a curiosidade com o desejo de servir, é um outro lugar. Mas eu me preparei e fui lá com as minhas perguntinhas, não cheguei nem a encostar no meu papel, eles não me deixaram abrir a boca. Falaram de outras coisas que não tinham nada a ver da reunião. Eu tentei interromper algumas vezes, não encontrei espaço, até que me bateu aquele ponto, opa, que Sandra que está aqui. Por isso que eu falo que é tão importante o autoconhecimento do advogado. Né? Que Sandra que está aqui agora, querendo interromper, querendo falar e fazer as perguntas que ela trouxe escrita. Se eu estou sentindo resistência, deixa eu assistir um pouco. Quando terminou a reunião, eu me dei conta que eu tinha tudo que eu precisava para fazer o contrato. Foi só observar o que surgia na conversa entre eles. Então, foi uma experiência super interessante. Outros, que às vezes eu acho, nossa, esse cara é muito legal, é da área criativa, eu vou sugerir isso daqui para ele, vai ser o máximo. Eu não consigo passar nem da página 1. E tudo bem, porque são as causas e condições. Então, talvez mais para frente, com outros espaços, a gente possa chegar lá. Então, baby steps, eu acho que é o segundo passo depois desses treinamentos. E uma outra coisa que eu venho observando hoje em dia é a confiança. No mapeamento e transformação de conflitos dessa forma elicitiva, que foi a forma que a Priscila perguntou, o que é o elicitivo? O que é elicitar? É justamente você procurar trazer à tona o que está escondido, para poder lidar com a realidade e não com as narrativas, né? Existe uma linha de que você pode observar o princípio da correspondência, no sentido de que tudo que está fora está dentro. Então, observando os padrões e as coisas que acontecem fora, você talvez possa ter algum palpite sobre o que está acontecendo dentro das pessoas. O princípio da ressonância. Então, você, como facilitador, você ressoa ali com determinados pontos e você também pode ter discernimento em relação ao que está acontecendo. Mas eu contei tudo isso para falar do último, que tem sido o que eu mais me identifico atualmente, que é o da, então eu falei correspondência, ressonância, homeostase. Homeostase é até um princípio da biologia, né, de que os sistemas eles se autorregulam, e essa autorregulação ela traz confiança. Meio que para dizer assim, Sandra, não é você que vai resolver nada aqui, é o sistema que vai se autorregular. O seu papel é estar atenta para talvez facilitar esse processo. E isso é outro alívio, né? De novo, eu não estou aqui para consertar sistema nenhum. O sistema ele se autorregula. Isso traz confiança para o facilitador. Lembrando de novo que isso não é uma responsabilidade eu abrir mão. É com muito poder de agência, é com planejamento, é com amor, né? Falar de amor quando você está advogando. Eu acho que não dá para advogar sem amor. E isso vem do autoconhecimento do facilitador. Eu estou em processo de experimentar esse amor. Não sei se eu cheguei nele ainda, mas eu tenho esse ardor em chegar. Outra frase que a gente ouvia muito na pós, que me moveu demais, é uma frase da Alama Elizabeth, que ela fala assim, a gente tem que navegar no mundo, ardendo de amor por um mundo que a gente não pode consertar. Então, saber que você não pode consertar, e eu diria até nem saber o que é consertar, te traz humildade. E arder de amor te traz autorresponsabilidade e poder de agência. Então, acho essa frase maravilhosa. Não sei se eu te respondi, Pri, mas eu acho que esses espaços eu tenho buscado através de treinamento, meus baby steps, e a confiança que eu venho construindo em mim, por esse princípio da homeostase. Sim, respondeu
E me fez pensar que quando a gente consegue chegar nesse lugar assim de humildade, a gente começa a respeitar que existem outros saberes para além Oh, daqueles que a gente tem acesso, né? A gente começa a, como diz o Lama Padma Sati, né? A gente é como se a gente tivesse um cubo. A gente só consegue olhar algumas faces desse cubo. Se a gente não se movimentar ou emprestar o olhar de outras pessoas para que a gente possa ter uma visão um pouco mais ampla, a gente não vai conseguir, porque a gente não consegue ver tudo, né? E é um pouco do que a Lama fala também, a Lama Elizabeth. E ontem eu estava lendo o livro Sonho Manifesto e o Siddhartha fala, né? Somente da pluralidade de saberes que pode emergir uma aproximação menos ilusória do real. Se a gente quiser estar um pouco mais próximo assim daquilo que a gente pode chamar de real, a gente vai precisar contar com a aproximação de muitos saberes, né? Que eu acho que é esse trabalho, assim, quando você compartilha recursos, ferramentas ou possibilidades de outras visões, é, isso tudo vai reverberando no momento de conflito que a gente não tem como evitar, né? Eles sempre vão surgir para a nossa transformação. E pegando também o gancho em um dos seus posts, você colocou assim: não está imune à mente crítica e preconceituosa. É preciso estar atento às distrações para não deixar de ver. Que tipo de prática assim você vem incluindo no seu dia a dia para estar atento assim às distrações, né? Porque eu percebo que a gente é seduzido o tempo todo assim por distrações, é no automático às vezes, né? Nossa vida é muito corrida e não só por aspectos individuais, mas o contexto que a gente vive hoje, a gente tem acesso à informação muito rápida. Então, como que você tem praticado esse olhar atento às distrações, ou quando sua mente entra nesse lugar assim de criticidade e talvez preconceito, e como que você tem notado isso no seu profissional, quando você está se relacionando com as pessoas? Compre. Primeiro, muita terapia, brincadeiras à parte, autoconhecimento na veia. Tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais desafiadores. Mas eu digo terapia no sentido de procurar estar cada vez mais consciente, para tomar as decisões. Os cursos me ajudam bastante. Então, por exemplo, esse curso que eu fiz de facilitadora de grupos de transformação foi incrível. É uma consultoria, até de um dos nossos colegas de pós, que é o Mauro. E era a facilitação de grupos de transformação dentro das empresas de áreas de gestão, que não é minha área. E eu fui fazer essa formação com eles, pensando em me ajudar, me apoiar para vamos dizer assim, aprimorar minha habilidade de fazer reuniões. E eles gostaram de como eu fluí naquele curso, começaram a me convidar para prestar serviço para eles dentro de clientes deles. Eu falava assim, mas eu sou advogada, como é que eu vou lá facilitar um grupo que quer resolver uma questão do marketing? Ele falou assim, você só tem que cuidar da conexão, o resto o grupo sabe, está no grupo. E nesse processo eu aprendi a observar o meu corpo, observar o corpo dos outros, observar quando era necessária uma pausa, observar uma série de coisas e treinar bastante, até porque esse curso foi a última coisa que eu fiz antes de fechar tudo na pandemia. Então, o escritório deu uma super parada de serviço quando as coisas começaram e eu comecei a trabalhar mais nessa questão de facilitação, muita reunião, né, de Zoom. Então, treinei muito isso. Então, me ajudou a ter outras percepções além do meu mental conceitual, vamos dizer assim, o intelectual. Comecei a observar o corpo, comecei a observar minhas sensações, meus sentimentos e querer saber mais dos outros. Então, começar sempre reuniões, sempre não, porque às vezes você fazer esse pedido pode criar resistência ou algum tipo de defesa. Mas quando tem ambiente, começar a reunião com check-in, né? Como você está? Realmente querendo saber como a pessoa está, né? Minha sócia, outro dia, eu dei risada, que ela falou, eu fui num evento e fulano me perguntou como é que você está? E ela estava super mal, estava numa fase de burnout e tal. Ela falou, eu respondi, mas aí eu percebi que ele não queria saber.
Ele ficou tão desconcertado com a minha resposta. Então é engraçado, porque eu pude praticar também dentro do meu escritório com as minhas sócias. A gente também tem os nossos desafios, os nossos conflitos, as nossas potências. Então, esse curso foi incrível. O CNV, além de ler o livro, eu participei de um grupo de discussão sobre o livro, facilitado pelo César, que foi quem me indicou a pós. Ele tem cursos nessa pegada da CNV, que é incrível. Para quem for ouvir a gente e não conhece o CNV, Comunicação Não Violenta, a minha percepção é que o nome não tem nada a ver com o que é, porque parece que é um jeito de não ser violento, não tem nada a ver com falar de um jeito fofo e ser bonzinho, e tem tudo a ver com você tomar consciência a respeito dos seus pré-julgamentos, a respeito dos seus sentimentos, e um ensinamento de como você fazer pedidos, sem ser mandão, inclusive, né? Então, CNV também fiz curso sobre crenças limitantes, tudo sobre mim, tá? Não foi sobre os outros, não foi para saber dos outros, foi para saber de mim. E meditação, né? Aquilo que quando me convidaram há 13 anos atrás eu nunca tinha feito, eu faço meditação diariamente. Eu brinco que é a minha droga, entre aspas, né? É o que me acalma, é o que me dá pausas, o que me dá discernimento, é até lição de casa, né? Nossa, saí dessa reunião, estou muito irritada. Às vezes eu não tenho espaço e volto para isso à noite. Às vezes eu passo na mesma hora, vou meditar e me colocar no papel de observadora daquela cena toda de mim, do meu corpo, entender o que foi o gatilho. Então, acho que são essas ferramentas que eu venho usando, e talvez outras que não me venham agora, para estar nesse lugar. Sabe, eu estava aqui pensando, uma curiosidade minha particular, que me chamou a atenção lá no início, que você falou que muitas vezes você vai para uma reunião e, e você tenta dizer que, assim, eu vou de forma imparcial, mas você falou que você acaba não sendo imparcial. E me lembrou de um trecho de um livro de Bergman, que é A Humanidade, eu não sei se já teve a oportunidade de ler, que tem um trecho que ele fala, eu até separei aqui, que o lado ruim da empatia, ela é tribalista. E a gente tende a sentir empatia pelos nossos iguais. E isso acaba fechando a gente numa bolha. O que você me diz disso dentro do direito? Dentro do direito e dentro da vida, né? Porque o direito é só uma historinha, né? Dentro do direito, fora do direito é vida. Eu concordo muito com isso que você trouxe e foi quase um choque para mim quando eu percebi isso. Porque a empatia parece uma coisa bacana a ser praticada. Mas o que é empatia? A Séries, que é a diretora da pós-graduação, que foi minha orientadora do TCC, ela pegou muito no meu pé o tempo todo de uma coisa muito importante. Ela diz o seguinte: a palavra ela é vazia de significado. Ela só encontra significado dentro de um contexto. Então, o que é empatia? Essa palavra ela vai depender do contexto. Eu acho muito difícil ter uma definição geral. É se colocar no lugar do outro. Ou é se colocar no lugar do outro, considerando a história de vida do outro. Se nem o outro tem consciência de todas as causas e condições que estão impactando nas reações e ações que ele está tendo. Eu acredito que por mais que a gente mergulhe em todo o autoconhecimento possível, é muito difícil você saber de todas o tempo todo, e é impermanente. Talvez eu vou conhecer uma crença minha e já estou criando outra enquanto eu estou conversando com vocês. É um processo sem fim, por isso que eu tenho procurado esvaziar mais do que preencher, de forma que eu possa ter mais espaço para os outros. Então, se a gente estiver falando de empatia, dentro de um contexto de que eu vou procurar não julgar o outro como alguém que está fazendo algo contra mim, ou contra uma terceira pessoa. Ele está agindo daquela forma porque ele tem as crenças ou a história de vida dele, os sofrimentos dele.
Se a gente estiver nesse contexto, eu acho que ele é bem interessante. Agora, se ele estiver no contexto de me fazer acreditar que eu sou capaz de olhar aquilo sem trazer nenhuma carga minha, pelo menos a minha experiência em primeira pessoa até agora é de ilusão. Tem me sido mais útil ter curiosidade e consciência a respeito das minhas bagagens e conseguir decidir quais eu vou colocar ali na história junto ou não. É verdade. É, assim, Ficou muito filosófico isso? não, mas eu acho que não, esse podcast ele está sendo filosófico, mas ele está sendo muito instrutivo, né? E com uma abertura muito grande. E com isso, quando ele tem essa abertura grande, ele tem uma receptividade boa, né? Por exemplo, eu não sou budista, mas foi no budismo que eu fui na busca do meu autoconhecimento, né? Então, praticamente eu tô aí dentro do budismo tem 3 anos que eu tô mergulhada, né? E toda a minha bagagem do meu autoconhecimento foi ele que floresceu para mim, né? Foi ele que me mostrou essa jornada. Foi com ele que eu floresci, né? Para quem eu sou hoje. Né? E a meditação, como você disse que você não meditava, eu também, quando eu comecei, eu não meditava. Eu acho que eu comecei a meditar, acho que foi em 2018, fazendo 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? E hoje consigo fazer um pouco mais. E foi na meditação que eu me encontrei, porque é nela que você se conhece, né? Que você se percebe. Né? A gente está chegando no fim, né? E tá tão bom, mas tem que ter o fim, né? E como que as pessoas podem ter acesso às suas reflexões e se sentirem convidadas a refletir junto? E quais são os seus sonhos e motivações para o direito? Bacana. É bom, como eu dei um spoilerzinho no início, eu estou começando a desenvolver um site. Ele já está até no ar, mas tá na primeira construção, que se chama Direito com Alma. E eu até começo o site explicando que alma, né? Como eu falei aqui para vocês que a palavra ela é vazia de significado, trazer que alma nesse projeto, ela funciona como um símbolo de um lugar onde que a gente possa fazer reflexões e incentivar práticas do direito que apoiem a relação humana. Então, eu fico me perguntando, será que o cliente quer, o cliente ou qualquer pessoa que recebeu um serviço jurídico, será que ela quer falar sobre 2 pilares, 2 valores, ou será que ela quer ler 40 páginas de contrato? Será que ela entendeu aquelas 40 páginas de contrato que ela assinou? Mesmo a cliente do próprio advogado, ou será que ela assina porque ela contratou o advogado e confia, mas ela nem entende direito o que ela está assinando? Será que esse é o sistema que está apoiando a autorresponsabilidade das pessoas que recebem o serviço do direito, ou será que os advogados estão criando crianças que pedem, me traz o arroz e feijão pronto que eu preciso almoçar, né? E como é que fica quando o pai e a mãe não estiver lá? E aquele que tem o pai presente, o pai ausente, o pai que tem mais dinheiro, o pai que tem menos direito, não parece que tem alguma relação aí com a sociedade como um todo. Então, esse site, hoje, ele foi criado para que eu possa escrever. Eu senti muita vontade de escrever, como para desabafar tudo que está represado aqui dentro de mim e talvez encontrar pessoas que, lendo, como aconteceu com vocês, para minha felicidade, se interessem e falam, Sandra, eu quero ouvir falar mais sobre isso. Porque, embora eu estou nesses baby steps no escritório, eu vejo poucos olhos brilhando quando eu falo disso. E eu quero encontrar mais pessoas que brilhem os olhos quando a gente falar disso. E que tenham coisas para trazer, coisas para perguntar e que a gente possa fazer trocas. Então, hoje é um lugar que eu vou colocar minha escrita, é um blog, com a pretensão ou com a aspiração que pessoas gostem e comecem a me procurar e a gente possa criar grupos de discussão
E quem sabe um dia a gente está falando dentro dos escritórios, dentro das faculdades de direito, quem sabe? E o que que eu quero falar? Como eu disse, já existem várias vertentes na área jurídica para integrar, né, o ser humano com esse sistema todo, mas eu quero falar sobre o autoconhecimento do advogado. Eu quero falar sobre o desenvolvimento do ser humano advogado. Ah, mas ele é advogado, mas ele é também uma pessoa, sim, mas eu quero misturar essa interdependência entre leis, poder judiciário, conflitos e o ser humano advogado. Entender que a gente pode ensinar essa prática de CNV para o advogado A e para o advogado B, e eu te garanto que não vai ser o mesmo resultado, porque ele vai estar interdependente com aquele ser. E é com esse que eu quero conversar e transformar. Eu achei bem bonito quando você falou sobre a questão da pessoa não perder a autonomia e nem a independência dela, né? No sentido dela entender que existe uma interdependência, mas ainda assim ela tem o poder de agência dela. Porque quando a Bell Hooks fala, né, sobre a questão do amor, a gente está fazendo um estudo do livro dela, ela fala sobre o amor como respeito, como compromisso, onde todo mundo faz parte daquele cenário, né? É a inclusão. E acho que permeia um pouco do que você disse, né? Eu quero que ele entenda também. Existe uma relação de confiança, mas eu quero que ele entenda que ele também se sinta responsável, que ele partilhe das decisões, né? E não como um instrumento de proteção, né? Quero me defender, tudo. Mas que a gente possa se movimentar no mundo com mais consciência, né? Daquilo que naquele momento fazia sentido e que pode mudar, mas se ele não sabe o que fazia sentido, como que ele vai poder propor mudanças, né? Alterações ou transformações, ou sentir que houve uma transformação, né? Justamente por conta da impermanência. E acho maravilhoso, assim, você dividir. Fiquei aqui te escutando, assim, sempre me dá uma sensação, não só aqui, mas de todas as vezes que a gente partilhou nos grupos de estudo, dentro da pós, assim, sempre me surge aquela sensação de uau, não tinha pensado por esse lado, olha, existe alguém que está olhando por esse aspecto que eu não tinha, sempre me traz algo novo, assim, e eu aspiro, assim, que muitas pessoas tenham acesso, tenham contato, para ter um pouquinho dessa sensação que eu tenho, assim, uau, tem gente olhando para isso, a gente pode trazer humanização para qualquer profissão, para qualquer área, né? A gente pode trazer consciência, que eu acho que é um pouco do que o podcast traz, assim, a gente trazer movimentos para a gente sair dessa superficialidade e a gente permear para camadas mais profundas que realmente fazem sentido e que possam gerar benefícios não só para o nosso caminho, mas para quem está ao nosso redor, né? Exatamente, né? E o direito está na área de humanas. E aí a gente vai e aprende na faculdade assim, olha, você pega o caso concreto e encaixa ele numa lei, igual resultado. Tem de humanas nisso. Então, e tudo bem, né? Essa tem uma parte técnica que está aí, então eu acho que essa que é a grande sacada. Falar, nossa, está tudo errado. Imagina, por que está tudo errado? Se está aí, é porque é o que tinha que estar aí. Como é que eu quero me relacionar com isso? De forma curativa, como eu posso me relacionar, né? Eu tenho um desenho da Priscila, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que ela divulgou para a gente na pós, aí eu pedi para ela me mandar e eu guardei num caderno, que ela falava justamente isso, sair do papel de resolvedor para como eu posso servir. E eu acrescentaria como eu posso servir me relacionando de forma curativa. Eu acho que é por aí. Eu Sim. acho, eu acrescento ainda como eu posso contribuir, né? Isso. Como eu posso servir, como eu posso contribuir, né? Eu acho que tudo é pela abertura do coração. É essa energia, né, que você tem dentro de você e você libera para as outras pessoas. É isso aí.
A gente queria muito agradecer assim, a sua presença. Acho que a gente ficaria aqui horas e horas. Tem muitas mais outras perguntas, mas a gente vai ficar com gostinho de ler o seu blog, o seu site, tudo, divulgar, e que você continue se movimentando lindamente, trazendo um olhar mais humanizado e com alma assim, para o direito, dentro dessa perspectiva, né? E que muitas outras pessoas possam se sentir encorajadas assim a também sair dessa superficialidade e compreender que todos nós temos muitas oportunidades de servir, de contribuir, de fazer parte de processo de transformação e que a gente possa utilizar a nossa imaginação para isso, né? O blog eu fiquei com essa sensação que ele instiga a gente a imaginar que a gente pode ter cenários diferentes, que a gente pode olhar para o que é justo e que não é justo, para a verdade de formas diferentes, né? A gente pode imaginar isso juntos, coletivamente. Lindo, adorei. Esperamos pelo próximo. Com certeza terá. Obrigada. Obrigada, meninas. Grande Muito abraço. obrigada. Continuamos juntas. Obrigada por nos acompanhar nessa maravilhosa conversa com a querida Sandra Brandão. Para conhecer mais sobre o trabalho da Sandra e saber sobre os próximos temas que serão abordados no Trocas Preciosas, acesse a nossa página no Instagram, @trocaspreciosas. Também dividimos que em breve teremos novidades por aqui. A Adri e eu escrevemos um livro infantil chamado Ciranda da Compaixão. Esta obra literária contém histórias reais, mas também histórias que são frutos da nossa imaginação. O objetivo desse livro é compartilhar a ideia de que a compaixão pode ser cultivada diariamente e dentro dos territórios que permeamos. E o amor pode ser sentido e oferecido por meio de um olhar curioso pelo próximo, em reconhecer os nossos medos, dividir nossos aprendizados e apreciar a interdependência. Estamos muito felizes de compartilhar essa notícia aqui em primeira mão. Obrigada por nos acompanhar e até mais!